Estamos de volta com o Filosofando, hoje através de uma reflexão com a pergunta que nós fizemos no começo deste programa. Qual seja a filosofia pode consolar? E a filosofia espírita? Numa passagem da Gênese, no capítulo As Predições, capítulo 16, no item 1, Kardec faz uma reflexão muito interessante que vale também para que a gente possa aplicar no nosso cotidiano. É possível ter uma visão de mundo diferente com o Espiritismo? O que você acha? É possível termos uma visão de mundo diferente com o Espiritismo? Diz Kardec, suponhamos um homem colocado no cume de uma alta montanha a observar uma vasta extensão da planície em derredor. Num espaço de poucos quilômetros, pouca coisa poderá abarcar. Porém, lá do alto, de um golpe de vista, verá toda a paisagem com toda a riqueza de detalhes. É mais como se fosse uma metáfora. Assim como ela é utilizável no que diga a respeito às predições ou à mediunidade de clarividência, nós também podemos aplicar essa metáfora no que diga respeito à visão de mundo que a filosofia espírita nos oferece. Passando essa visão para o mundo do conhecimento, Emmanuel, o Espírito Emmanuel, nos diz o seguinte, quando ele fala sobre a revelação espírita no contexto das revelações, das grandes revelações que ocorreram aqui no nosso mundo, ou para os habitantes da Terra. As revelações evolucionam numa esfera gradativa de conhecimento. Todas se referem ao Deus impersonificável, que é a essência da vida de todo o universo, e no tradicionalismo de todas palpita a visão sublimada do Cristo esperado em todos os pontos do globo. Interessante, já que no bloco anterior eu falei a respeito de filosofia política, a filosofia como um todo sempre teve uma finalidade, o desenvolvimento do pensamento humano a caminho da sua própria redenção, com o conhecimento adquirido, com a verdade buscada em 2.600 anos de sua história. E que a filosofia espírita, como diz o nosso slogan, encontrou. Na questão número 19 do Livro dos Espíritos, pergunta Kardec, o homem poderá, pelas investigações científicas, descobrir alguns dos segredos da natureza? Respondem os espíritos. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Mas, continua Kardec, o homem adentrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se ergue, dizem os espíritos, à medida em que ele se depura. Porém, para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. Nós não estamos a caminho do desenvolvimento e da aquisição dessas faculdades? Portanto, nós precisamos focar a nossa atenção na filosofia espírita e não nas ideologias temporais. Kardec diz que quanto mais adentrarmos esses mistérios, maior deveria ser a admiração pelo poder e sabedoria de Deus. Mistérios, tudo aquilo que é mistério, aquilo que não foi descoberto pela ciência, que é trabalho dos seres humanos, do homem. Os espíritos não revelam a ciência para nós, porque a ciência é um trabalho nosso. A filosofia surge justamente para facilitar, para nos ajudar a essas descobertas, né? A realizarmos essas descobertas. E a filosofia espírita muito mais, porque ela vai sair do chão da terra para adentrar o mundo espiritual, de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar. Desta forma, a evolução humana se dá em termos de conhecimento através da aliança filosofia e ciência, e que culmina, desemboca na descoberta dos princípios ético-morais que regem o universo. Poderíamos entender, portanto, que a filosofia e a ciência são caminhos que conduzem à plenitude de entendimento quanto a Deus, desde que encaminhados pelo profundo sentimento de respeito à vida e à criação. Todo conhecimento científico que não se deixe conduzir por esses princípios ético-morais será raso.
e limitado apenas ao conforto de nossas criações. Por isso eu falei da filosofia política apenas como um pequeno trecho, um pequeno tema para a nossa reflexão. Toda filosofia que não desenvolva mecanismos de respeito à vida conduzirá ao nada, ao niilismo vazio, que significa bastardar as inteligências em face do nada, e ao depressivo sentimento de que estamos todos numa falha do espaço-tempo, apenas brincando de existir. A filosofia espírita da existência, expressão trabalhada por Herculano Pires através das ponderações dele em Kardec e em Leon Denis, surge das pesquisas de Allan Kardec sobre a vida após a morte, baseadas na veracidade do princípio espírita da imortalidade da alma. Se somos espíritos imortais que habitamos corpos perecíveis, cada um com determinado tempo de existência neste planeta, sem dúvida que a nossa jornada apenas começou. Portanto, a ideia de que a filosofia pode ser consoladora surgiu da premência de uma resposta diante das dores que o ser humano vivia e que lá atrás, lá na antiguidade clássica, os deuses imortais não poderiam amenizar. A observância da natureza, por exemplo, pelos pré-socráticos, conferiu a primeira resposta. A natureza é ordem e disciplina. Nada acontece sem um propósito. E isto conferiu segurança ao espírito primitivo do ser que se situava na linha do tempo sem um objetivo definido. A natureza é sábia. Esta foi a segunda conclusão. A natureza não carrega consigo as paixões humanas que degeneram em violência e dor. Se o ser humano trabalha a terra, ela lhe dá alimento. Se busca água para beber e banhar-se, ela é abundante. O sol é vida, a chuva regenera, a tempestade quebra os maus fluidos decorrentes das emanações de gases dos vegetais e dos animais em decomposição. Tudo na Terra tem um propósito, e se o ser humano a contempla e busca encontrá-lo, ele se mostrará nas próprias evidências da Terra em sua própria intuição. A razão pela qual o ser humano insistentemente busca consolo para suas dores jaz na incredulidade de que ele próprio, com base no conhecimento adquirido, poderá desenvolver mecanismos de acesso às potências da vida que lhe trarão imediato alívio. O grande ser, Jesus de Nazaré, que aqui esteve em pessoa e que habitou entre os seres humanos numa cultura monoteísta, que acessava, contudo, outras culturas como a grega e a romana, num triângulo de forças intelectuais, científicas e religiosas, demonstrou como Criador, que ele chamou afetuosamente de Pai, mostra, através dele, o caminho que o ser humano deveria seguir para o grande encontro consigo mesmo e, portanto, com o Pai de todos. Pleno de vivência nas leis divinas, é Ele quem nos conferiu uma das maiores fases para a nossa maioridade espiritual. Diz Ele, sois deuses, sois luzes. Porém, ninguém poderia ir ao Pai senão através dele, de seus ensinamentos, de suas virtudes, de sua vida. Contudo, para plenamente compreendermos essas questões, somente com uma chave que pudesse destravar as portas do entendimento da plena realidade da vida. Reunidos num objetivo comum, os espíritos do bem e da verdade consubstanciam, portanto, numa filosofia, aquilo que de mais justo e elevado poderiam legar à humanidade: a filosofia espírita, com base na ética, na vivência moral, nos bons costumes, no exercício da virtude exemplificada pelos grandes filósofos de todos os tempos. Eu gostaria de voltar um pouquinho naquela reflexão sobre a ética e a moral de Sócrates que eu fiz num programa anterior, para que vocês pensassem um pouco mais a respeito. Veja antes que das ideias de Sócrates não há sentido em dizer que havia ética. O que havia? Existia um conjunto de tradições expressas em narrativas e em poemas, que eram os mitos gregos,
e que, vinculados a uma origem religiosa, orientavam o modo como os gregos deveriam agir moralmente. Assim, os gregos comportavam-se moralmente em função de orientações metafóricas, linguagem figurada que expressa uma explicação através de um exemplo, de uma analogia, apresentadas pelos mitos. Mas, como eu disse anteriormente, surge a filosofia espírita para nos destravar o entendimento. E hoje nós não precisamos mais de metáforas, muito embora elas sejam grandes instrumentos para que nós possamos entender cada vez mais e melhor o propósito da nossa vida sobre a Terra e no mundo espiritual. Eu vou ler um pequeno trecho agora de uma grande obra, Obras Póstumas, com as anotações de Allan Kardec, no nosso momento de leitura. Obras Póstumas. Regeneração da humanidade. Precipitam-se com rapidez os acontecimentos pelo que já não vos dizemos, como outrora, aproximam-se os tempos. Agora, dizemos, os tempos são chegados. Não suponhas que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um cataclismo, nem a um envolvimento ou a um revolvimento geral. Revoluções parciais do globo se hão produzido em todas as épocas e ainda se produzem porque decorrem da sua constituição, mas não representam os sinais dos tempos. Não representam os sinais dos tempos, note bem. Entretanto, tudo o que está predito no Evangelho tem de cumprir-se, e neste momento se cumpre, conforme o reconhecereis mais tarde. Não tomeis, porém, os sinais anunciados, senão como figuras que precisam ser compreendidas segundo o Espírito e não segundo a letra. Todas as Escrituras encerram grandes verdades sobre o véu da alegoria, e por se terem apegado à letra é que os comentadores se transviaram, como continuam se transviando. De mundo de expiação, a Terra se mudaria um dia, ou está se transformando, está mudando para um plano de regeneração. Mas para que na Terra sejam felizes os homens, preciso se faz que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que unicamente ao bem aspirem. Sem dúvida nenhuma que essa é uma grande reflexão para todos nós. Não precisamos seguir ideologias, não precisamos entrar na política para mudarmos a situação do nosso país e do mundo. O que nós precisamos é de tomada de consciência quanto à verdadeira finalidade que o Espiritismo nos traz em nossas vidas. E daí a vivência é um pequeno passo. Obras Póstumas, Allan Kardec. Como você bem viu, e como eu disse agora há pouco, sem dúvida nenhuma, que Allan Kardec ainda é um modelo de conduta, de pensamento, de grandes conhecimentos a todos nós espíritas, adeptos e admiradores do Espiritismo. Sem dúvida nenhuma que nós não estamos utilizando aqui de argumentos de autoridade, dizendo que Allan Kardec disse, Allan Kardec, etc. Allan Kardec é modelo para todos nós, não se trata de argumento de autoridade, mas sim de um grande argumento para a nossa transformação pessoal. Como nós sempre lembramos a você, afinal, já está chegando o final do nosso programa, não é? Nós estaremos sempre de volta na semana que vem. Mas nós aproveitamos a oportunidade para mais uma vez te convidar, conforme eu disse no começo deste programa, para que você se torne parceiro da Fundação Espírita André Luiz. Fundação Espírita André Luiz congrega a TV Mundo Maior, a Rede Boa Nova de rádio, e os sites, sem dúvida nenhuma, não é? Os canais de comunicação com todos vocês. Grande parte das equipes que trabalhamos nas emissoras, nós somos voluntários, estamos aqui por amor ao ideal espírita e à boa conduta, conduta ética, moral, através de outros mecanismos do espiritualismo. Porém, a Fundação Espírita André Luiz tem equipes de profissionais que trabalham cotidianamente, e por isso você está recebendo esse programa no seu lar com a qualidade que você merece.
Por isso, estamos convidando você a fazer parte da nossa equipe. Faça a sua contribuição hoje mesmo, ligando para o 0800 12 18 38 e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. E tem mais. Com a sua contribuição, você também ajuda a manter os numerosos internados da unidade de longa permanência das Casas André Luiz. Você já conhece a nossa unidade de longa permanência? Vá conhecer, conheça os nossos queridos internados lá das Casas André Luiz. Nós estamos encerrando hoje o nosso programa, deixando a você um grande abraço fraterno. Fique com Deus e até lá.